Seja muito bem-vinda à aula da Mulher Leve número um. Essa é a primeira aula de muitas que vão acontecer toda terça-feira às 8 horas da manhã no horário de Brasília, para mulheres que já tentaram de várias formas emagrecer, mas não conseguem manter o resultado. Aqui você vai aprender não só a emagrecer, porque é um resultado, uma consequência inevitável, mas principalmente cuidar do corpo, da mente e das emoções. É sempre essa tríade que você tem que levar em conta para o seu processo de emagrecimento para você ser leve, magra, viver feliz, confiante, com liberdade com a comida. Que comer é um presente de Deus, não deve ser um castigo. Só que a forma de você encarar como um presente vai ser ditada muito pelo modo como você pensa e aquilo que você sente. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre 4 dos 8 sabotadores que estão travando o seu emagrecimento e muitas vezes atrapalhando a sua vida inteira. E você vai entender isso. Por quê? Você vai entender que o modo que você faz uma coisa é o modo como você faz todas as outras. Se esses 8 sabotadores estão travando o seu emagrecimento, não está travando só o seu emagrecimento, está te impedindo de viver com leveza. Eles estão aí, dentro da sua cabeça, e sem você perceber, tá roubando a sua energia, o seu brilho, tá te deixando com a sensação de que você não tem força de vontade. Mas não é falta de força de vontade, porque fala sério, tudo que você mais faz na vida é força. Você se esforça para tudo. Então, como é que você vai falar que você não emagrece por falta de força de vontade? Você vai conseguir entender que, mesmo sabendo o que fazer, você muitas vezes não consegue ter resultado e como é que você faz para mudar isso, certo? Então, esse vai ser o contexto do nosso encontro de hoje. E eu sou apaixonada por ajudar outras mulheres, porque eu vivi na pele a obesidade durante muitos anos, destruiu a minha autoestima. Eu era muito doido porque eu sorria para as pessoas, eu motivava todo mundo, mas por dentro eu me sentia uma fraude. E é muito doido porque eu estava lendo exatamente sobre isso, apesar de eu já ter preparado esse nosso encontro, eu estava lendo sobre isso nesse livro aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Engolir sapo pesa na balança. Aprenda a dizer não e emagreça. Esse livro aqui eu comecei a ler hoje e fala muito sobre isso. Sobre como muitas vezes a mulher, por querer sempre falar sim para o outro, tem muita dificuldade de ser malvada ou ser considerada como egoísta, porque é assim que a sociedade enxerga. Quando você está disposta a cuidar de você, as pessoas te enxergam como egoísta. Já aconteceu isso, de você se sentir assim? Comenta aqui quem está ao vivo no chat para mim. E você que está no YouTube que vai assistir a gravação depois, comenta. Você já sentiu esse peso de quando você vai tentar cuidar de você, você se sente culpada e parece que você tá sendo egoísta? Olha que doido. E aí, ó, a Giane tá aqui, ó, balançando a cabeça, a Aline sim. Quem mais teve essa sensação? Não é possível, gente, que era só com nós três que acontecia isso. É triste demais quando você vai cuidar de você e você percebe que você não tem autorização nem para isso. Então, cuide. Cuide de você e você vai aprender que o fato de você não dar conta de fazer isso ou se sentir culpada por fazer tem tudo a ver com esses gatilhos que estão na sua mente que te impedem de ter uma vida mais leve. No meu caso era assim, eu sorria para as pessoas, eu era aquela líder de torcida, sabe? Motivava todo mundo, fazia com que todo mundo fizesse, mas na hora de eu fazer eu não dava conta. Se uma amiga falasse assim, ah, é porque eu vou cuidar melhor da alimentação, vai, isso mesmo. Agora eu não dava conta de fazer. A pessoa ia fazer uma caminhada. Ai, que bom que você foi caminhar. Eu ia? Não ia. Ai, que legal, você começou a fazer academia. Vai mesmo, você vai conseguir emagrecer. E eu com quase 100 quilos. Entende? Às vezes a gente tá ali se doando pro outro, mas não dá conta de fazer por nós. E a consequência disso é que a vida fica pesada. O meu casamento estava péssimo, eu estava extremamente cansada, eu estava sem energia, sem confiança, e eu ainda achava que eu era preguiçosa, que eu não fazia porque eu não tinha força de vontade. Esses dias até eu aprendi uma frase que eu quero compartilhar com você. Talvez você se sinta preguiçosa. Ontem eu estava fazendo um atendimento individual que a mulher falou isso. Ela é super batalhadora, super pra frente, e ela disse que as amigas dela, até a cabeleireira dela, disse que ela não estava fazendo mais porque ela era preguiçosa. Você já se sentiu preguiçosa? Ou falar assim, ah, eu não faço porque eu não tenho vergonha na cara? Já aconteceu de você falar alguma coisa assim? Olha que doido. Preguiça, preguiçoso, preguiçosa é a pessoa que não quer fazer. A procrastinação é a pessoa não conseguir fazer. Tá vendo como é diferente?
A preguiça não dá nem vontade de fazer. A pessoa que é preguiçosa, ela não tem vontade de fazer as coisas. Você tem vontade de emagrecer? Você tem vontade de cuidar de você? Então você não é preguiçosa. Talvez você não consiga fazer por conta desses gatilhos que estão na sua mente. E o não conseguir fazer, você ficar procrastinando, é o que está atrapalhando seus resultados. Então não se chame mais de preguiçosa e nunca permita que alguém diga que você é preguiçosa. Se você tem o desejo de fazer, você quer fazer, você só não está conseguindo dar conta de fazer ainda. E bota bem um ainda, bem grandão. Porque você vai entender que existe forma de fazer e que não precisa ser pesado, tá? E aí eu decidi estudar muito sobre neurociência, comportamento humano, cuidado das emoções. Eu entendi que não era falta de disciplina, que muita mulher acha que é isso. Na verdade, era a minha mente me sabotando. Aí quando eu aprendi a lidar com isso, ó, menos 30 quilos. Gente, imagina o que é 30 quilos. Talvez você entenda o que é 30 quilos a mais. Talvez você nem entenda o que é 30 quilos, mas você entende o que é 10 quilos, o que é 15 quilos a mais, 20 quilos a mais, ou às vezes até mais do que eu eliminei. Só que mais do que o peso na balança que foi embora, eu aprendi a ser uma mulher leve. Porque você sabia que antes de você conseguir emagrecer e permanecer magra, você tem que aprender a ser leve? Não tem como uma mulher ser magra com saúde se ela não aprende a ser leve. Ela pode até emagrecer, mas ela vai voltar a engordar. Porque ela ainda não aprendeu a ser leve. E para uma mulher, escreve isso, para uma mulher que acostumou a carregar peso, ser leve é pesado. Ela pode até tentar emagrecer e ela pode até conseguir, mas manter ela não dá conta. Porque ela vai voltar para os padrões mentais que fizeram ela ter aquele peso. Ela não pode emagrecer. Porque se ela emagrecer, ela não dá conta de aguentar o rojão da vida pesada que ela carrega. Então, a ideia hoje é ajudar você a começar a ter esse despertar para você salvar não só você mesma, mas o seu casamento, os seus relacionamentos, a sua autoestima. Eu já ajudei centenas de mulheres a fazer isso, a Thaís, a Débora, a Kátia e várias outras que vocês, inclusive, algumas delas estão aqui, né? Tô vendo a carinha da Sheila, a carinha da Jane, são a Sara, Dona Neuza, todas minhas alunas que conseguiram ter resultados maravilhosos para ter uma vida mais leve. E entenda que se você ainda não conseguiu ter resultado no seu corpo, é porque você ainda não mudou sua mente. E eu sempre reforço o ainda, porque dá para fazer. Talvez você não tenha feito porque você não sabe os recursos, mas aqui você vai conseguir ter esse despertar, tá? Bora juntas no conteúdo? Só que antes de entrar na parte dos sabotadores, eu quero que você entenda uma coisa que é extremamente importante. Os sabotadores, ou esses gatilhos que estão na sua mente, eles não são do mal. Eles não estão aí para acabar com a sua raça, para te prejudicar. Na verdade, eles foram criados pela sua mente como uma forma de te proteger de coisas que lá atrás na sua infância fizeram você sentir medo, dor, rejeição, vergonha. E aí, em algum momento, a sua mente fala assim: poxa, você está passando por alguma coisa que está te dando uma sensação de que você está vulnerável, de que você está exposta, tem o risco de você viver aquelas mesmas dores que você viveu na infância. Aí, com isso, ela volta com esses mecanismos. Ela cria esses mecanismos para te proteger, ela cria isso que se tornou sabotador para te proteger, mas eles não são do mal. Tanto que uma pessoa que é perfeccionista, que é um dos pontos que a gente vai ver hoje. Poxa, uma pessoa que é perfeccionista, ela busca fazer um trabalho com qualidade, ela não gosta de fazer as coisas de qualquer jeito, ela busca excelência naquilo que ela faz. Isso é um defeito? Em si, não. Só que quando te trava de alcançar coisas incríveis na sua vida, aí se torna um sabotador. Deu para entender? Então, esses gatilhos mentais não são do mal, eles estão ali para te proteger de coisas que você vivenciou quando você era criança. Só que hoje está impedindo a sua vida, essa proteção está te limitando. É como se você tivesse usando um escudo que lá atrás te salvou, mas agora está te impedindo de avançar. É como se fosse, depois eu vou entrar mais no detalhe disso, mas é como se fosse uma bicicleta de rodinha. Quem aqui já usou bicicleta de rodinha? Eu já, boa aí, ó. Eu já usei bicicleta de rodinha.
Mas faz sentido hoje você, é uma mulher adulta, querer usar bicicleta de rodinha? Imagina a cena na sua cabeça, você hoje andando com uma bicicleta de rodinha. As rodinhas eram necessárias naquela época, só que hoje não faz mais sentido. Os sabotadores também são assim, em algum momento foi útil para você. Não é que hoje eles vão impedir você de viver. Depende da forma como você está lidando com as situações, tá? Então, os sabotadores em si, eles não são do mal, mas eles podem te impedir de avançar, eles podem diminuir a sua velocidade. E aí, eu quero que você lembre disso, porque isso vai te ajudar a entender que você não é fraca, você não é uma pessoa com falta de força de vontade, você não é preguiçosa nem disciplinada. Você só precisa reprogramar a forma como você se protege. E sabe o que é muito doido? Alguns desses sabotadores parecem elogios, como é o perfeccionismo. Você já ouviu falar assim, Thais, até em entrevista de emprego, a pessoa fala, ai, conta um defeito seu. Aí a pessoa infla o peito assim, ó. É que eu sou muito perfeccionista. Ó, parabéns, amém, nota 2. Péssimo. É péssimo. Parece qualidade, mas não é. Por quê? Perfeccionismo é uma das coisas que mais trava a mulher no processo de emagrecimento. E se trava o emagrecimento, trava a vida leve. Se acredita que só vale a pena ser feito se for perfeito. Se não for para ser assim, aí você vai acabar procrastinando, desistindo, se sentindo uma fraude. Aí isso vai sugando sua energia, travando sua vida. Até cansa só de falar. Então, hoje eu quero que você olhe para esses sabotadores, mas você olhe sem culpa. Sem culpa. Eles são só sinais de que você precisa de uma nova forma de viver. E a gente vai começar pelo perfeccionismo, certo? Então, ó, presta atenção. E para você que está aqui assistindo essa aula, depois eu vou disponibilizar lá no grupo uma cópia do que eu vou compartilhar na tela aqui. Então, por que que eu estou fazendo isso? Para que você foque a sua atenção aqui. Eu sei que às vezes você está querendo escrever para pegar o máximo possível de informação, mas tudo que eu vou compartilhar na tela, viu, Aline? Pode soltar um pouquinho a caneta aí de vez em quando. Tudo que eu for compartilhando na tela, pode ficar tranquila que eu vou passar tudo para quem está no grupo. Combinado? Se você não entrou no grupo ainda, e está assistindo a gravação, vai no link da bio do Instagram e coloca lá a sua inscrição para aula semanal. Aí você entra no grupo e consegue ter acesso aos materiais. Combinado? Então vamos começar pelo perfeccionismo, que ó, desse mal eu me livro a cada dia, porque pensa num sabotador terrível. O perfeccionismo é aquela voz dizendo assim, ó, se não for para ser perfeito, eu nem meto minha mão para fazer. Se não for para ser bem feito, eu nem coloco meu nome aqui, sabe? É aquilo de se não for perfeito, não adianta. Aí você se cobra tanto que você acaba desistindo antes mesmo de tentar. E perceba, a pessoa que é perfeccionista no emagrecimento é a pessoa que é perfeccionista na vida. Ela não é perfeccionista só no emagrecimento. E aí depois eu vou mostrar alguns sintomas para você entender se você está nesse perfil do perfeccionismo, algumas frases que são muito comuns para quem é perfeccionista e qual é a consequência disso na sua vida. E por que que eu falo que não trava só o emagrecimento, trava a vida? Porque aconteceu comigo e aconteceu com diversas mulheres que eu já atendi. Por exemplo, tem uma das minhas mentoradas no individual, no programa que eu atendo individualmente de acompanhamento, a Jaque. A Jaque é uma mulher incrível, de uma força maravilhosa, mas ela estava vivendo esse mal do perfeccionismo. Desse mal ela se limpou, tá? E se limpa a cada dia. Mas olha como estava travando a vida dela. Uma mulher dedicada, responsável, uma esposa assim, gigante, muito, muito bacana, era super elogiada pelo trabalho dela, só que dentro dela, ela estava cansada, ela estava pesada. Era aquela pessoa que parecia que sempre querer estar alegre para todo mundo. Aí ela começava tudo com muita intensidade. Ela começava com tudo na segunda-feira, eu vou fazer dieta. Aí no domingo ela fazia uma despedida. Já aconteceu com você? De falar, vou fazer a dieta, vou fazer uma despedida aqui. E eu olho as carinhas de vocês, eu sei como é que é isso, porque eu já passei por isso também. Era aquela que se despedia no domingo e na segunda-feira, vou começar com tudo. Só que se na terça-feira ela desse um deslize, ela comesse um doce, qual que era o pensamento que vinha na cabeça dela? Talvez o pensamento que esteja vindo na sua cabeça. Pronto, estraguei tudo. Olha a intensidade. Estraguei tudo.
Aí ela passava a semana inteira comendo mais, sentindo raiva dela e culpa pelo fato dela ter comido. Porque ela acreditava que só valia a pena se ela conseguisse fazer perfeitinho, de acordo com o que estava na cabeça dela. Tanto que ela usou uma frase, logo no primeiro dia que a gente teve o acompanhamento juntas, que ela falou assim: Mil, eu não quero ser boa, eu quero ser perfeita. Eu não quero construir para ser boa. Porque aí, enquanto eu tô me construindo, eu tô mostrando meus erros. Eu não posso errar. Eu quero ser perfeita. Mas ela falou isso assim, até rindo, sabe? Porque no final, quem é perfeccionista ainda acha que tá fazendo um serviço para a humanidade sendo perfeita. É um serviço para ela mesma. E adivinha, se ela tava se cobrando assim no emagrecimento, como é que você acha que tava o relacionamento dela? O jeito que você se trata, o nível de cobrança que você se faz, é o que você vai entregar para as pessoas que estão perto de você. Você não transborda quem você quer, você transborda quem você é. Olha isso, você não transborda quem você quer, você transborda quem você é. Se a pessoa se cobra demais, como é que ela vai tratar o marido? É aquela pessoa que tudo que o marido fizer vai parecer que tá errado, vai parecer que ele não tá fazendo o suficiente. Aí o cara tá do seu lado, ele se sente um bosta. Porque tudo que você olha parece que ele tá fazendo com defeito. É péssimo. O clima fica pesado. Fica exaustivo ficar perto de você, porque nem você às vezes aguenta ficar perto de você, porque o perfeccionismo suga a energia. E como uma consequência, você vai acabar descontando na comida. Aí quando a Jaque me procurou, ela tava assim, Nil, eu não sei o que fazer. Quer dizer, eu sei o que fazer, só que eu não consigo. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não dá conta de fazer. E aí eu lembrei para ela, já que você não é preguiçosa, que você tá presa no perfeccionismo. E aí no programa Mulher Leve, que é um programa de acompanhamento, é onde eu consigo ajudar você a ter constância. Não buscar perfeição, porque você nunca vai ser perfeita. Nesse sistema não tem como. Enquanto ser humano imperfeito, falhar é a única condição perfeita que você sabe que você vai dar conta de fazer. E você tem que aprender a aceitar isso. Aí, quando a Jaque aprendeu a se tornar uma mulher mais leve, adivinha? Em uma semana, ela emagreceu 3,5 kg, sem fazer loucura, sem passar fome. Por quê? Ela recuperou a leveza que ela deveria ter e isso refletiu no corpo dela. Você percebe? Perfeccionismo não é só mania, não é só ser detalhista. Vai destruir a sua paz, o seu corpo, seus relacionamentos. Nil, qual é o sintoma de que eu talvez seja perfeccionista? E aí eu vou compartilhar aqui a tela com você para você poder ter uma ideia dos sintomas que normalmente uma pessoa com perfeccionismo tem, tá? Vê aí, você tá conseguindo ver minha tela? Só manda um joinha aqui quando vocês estiverem vendo, tá? Tá vendo? Boa! Então, compartilhar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver com tranquilidade. E não se preocupa que esse materialzinho eu vou mandar para você, tá? Então, ó, o perfeccionismo é essa voz aí do não adianta, se não for perfeito, melhor nem fazer. E isso afeta a sua vida inteira. Sintomas: a pessoa que começa e desiste quando erra. Cometeu uma falha. Ela se sente tão mal de ter errado que ela para o processo. Ela vive ansiosa, exausta, e ela cobra muito. Ela se cobra muito de fazer as coisas bem feitas e o que ela tem, ela vai transbordar. Também vai cobrar muito outras pessoas. E ela procrastina. Então, toda vez que você se vê procrastinando, já associa. É sinal de perfeccionismo. É um sintoma de perfeccionismo. Porque você tá com tanto medo de não dar conta de levar até o final. E isso manchar a reputação que você tem com você de ser uma pessoa excelente que você não continua fazendo. Então, procrastinou, já avalia. Por que eu tô procrastinando? Você vai ver que não é preguiça, não é falta de força de vontade, não é falta de determinação, não é falta de disciplina, é medo. É medo de falhar, é medo de mais uma vez não dar conta de sustentar. Quais são as frases comuns de quem é perfeccionista? Se não for perfeito, não vale a pena. Eu sempre estrago tudo. Eu nunca consigo manter constância. Para quem é perfeccionista, usa muitos extremos. Sempre, nunca, tudo, nada. Normalmente a pessoa vai para os extremos. Qual que é a consequência disso na sua vida?
desgaste emocional, você não consegue ter relacionamentos saudáveis, porque você não consegue se relacionar nem com você. Se você não consegue ter paz nem com você, como é que você vai se relacionar com outras pessoas? Uma sensação de fracasso e você trava toda vez o seu emagrecimento. Toda vez que você começa na segunda, você para no máximo na quarta, quinta-feira. Aí, se você for muito determinada, você até consegue chegar até o final de semana, mas um pedaço de pizza que você comeu, você já vai comer quatro. Lembra? É o tudo ou nada. Já que você comeu, você vai até o final. Você vai se lamear até o final. E isso é um problema para você, tá? Esses daqui são os sintomas do perfeccionismo. Nil, qual que é um outro sabotador que pode atrasar a minha vida? Anota aí, hiperprestativo. Hiperprestativo é hiperprestativo. E tem muita mulher, inclusive, nesse livro aqui que eu estava lendo hoje, que se encaixa exatamente nisso, no engolir o sapo. A pessoa que tem uma dificuldade de falar não. É. Esse sabotador do hiperprestativo é aquele que faz você cuidar de todo mundo. E aí você sempre fica por último, porque não tem fôlego. Quando na hora de cuidar de você já é 11 horas da noite, meia-noite, você tá cansado, como é que você vai dar conta? Aí não dá. É aquela mulher que a casa tá arrumada. A casa tá arrumada, a roupa tá passada, a roupa tá dobrada, tem roupa no varal, ela tira, ela lava a louça, ela limpa o chão, ela faz comida para os filhos, ela atende a amiga que tá precisando desabafar, ela agenda a consulta da mãe, ela acompanha o pai numa consulta médica. É a pessoa que agenda o exame para a prima, porque a prima parece que não consegue desenrolar as coisas. É a pessoa que motiva todo mundo. Acabou o dia. E ela não teve tempo para ela. Isso também é um sabotador. Você já se viu assim? Acordar cedo, resolve mil coisas, aí chega à noite que tá exausta? E quando você finalmente tem um momento para você, você tá tão cansada que você só quer deitar. Agora adivinha, antes de você deitar, você dá aquela relaxada no sofá, qual a primeira coisa que você pensa? Ai, que vontade de comer alguma coisa gostosa. Já aconteceu com você? Ai, que vontade de comer uma coisa. Aí você vai lá e come e fala, mas não era isso. Vontade de comer outra coisa. Aí você vai lá e caça outra coisa. Aí você come e fala assim, ah, esse aqui era salgado. Depois do salgado pede um docinho. Aí você vai caçar um docinho. Ai, muito doce. Aí você come uma coisa salgada. Aí você fica nesse ciclo, assim, ó. Às vezes à noite, que é o único momento que você tem paz, aí você se ataca na comida. Sabe por quê? Quando você não se preenche do lado de fora, você tenta se encher do lado de dentro. Quando você não se preenche do lado de fora, sua vida não te preenche, você vai tentar se encher com alguma coisa e vai encher a barriga. Olha o perigo. A comida vira a sua única fonte de alívio no meio do caos que você está vivendo. Só que com o tempo, você começa a perceber que você se perdeu de você. Prova disso, o casamento esfria, a paciência com os filhos diminui, você fica com uma sensação de que ninguém valoriza o que você faz. Não é triste você viver assim? É pesado. Agora imagina, com uma vida desse jeito, a pessoa vai ter espaço para emagrecer onde? Se ela emagrecer, ela não aguenta esse rojão que ela tá carregando, não. Não aguenta. Porque um dos objetivos do excesso de peso é força. É força. Uma mulher que aguenta a vida dos outros, ela precisa ter estrutura no corpo para aguentar. Uma mulher, ó, magrinha não aguenta tudo isso. E se ela tá aguentando, ela começa a estourar por dentro. O peso que não tá vindo do lado de fora vai estourar do lado de dentro. E a pessoa não é leve de qualquer forma. Esse sabotador do hiperprestativo faz você se convencer que quando você cuida de você, você tá sendo egoísta. Olha que triste. Você se sente culpada quando chega a hora de cuidar de você. Porque você foi ensinada que para você ser alguém bom, você tem que ser útil. Você tem que servir. A mais felicidade em dar do que em receber em excesso. Jesus falou que realmente você tem felicidade em dar, mas você tem que dar aquilo que você tem. Você tem que dar aquilo que você tem. Como?
você vai dar coisa boa pro outro se você não tá dando conta de fazer isso por si? Aí a galera que usa essa passagem da Bíblia negligencia uma outra passagem. Ame o próximo como a si mesmo. O mesmo Jesus que falou pra você dar, para você ter alegria, disse para você dar conta de amar você primeiro. É engraçado, né? O pessoal usa a Bíblia como self-service, só pega o que interessa para os próprios interesses, só pega o que cabe para aquilo que vai beneficiar a si próprio. Porque alguém que te chama de egoísta porque você está cuidando de você, ela logo lembra. Porque Jesus disse que há mais felicidade em dar do que em receber. Você tem que ficar feliz ainda por se sacrificar por mim. Opa, pera lá. Será que você se vê nesse papel de hiperprestativa? Quais são os sintomas, viu, de quem tem esse sabotador, esse gatilho mental aí? Aqui, ó. O hiperprestativo. O hiperprestativo é aquela mulher que cuida de todo mundo menos dela. É aquela pessoa que ajeita a casa inteira, mas você vai olhar pro corpo dela e você fala, meu Deus, autocuidado zero. Quais são os sintomas de alguém que é hiperprestativo? Não tenho tempo. Se falar assim, por que você não treinou? Porque não deu tempo. Aí você vai olhar a rotina da pessoa, ela conseguiu encaixar o marido, os filhos, o trabalho, a mãe, a sogra, a prima, a amiga fofoqueira. Mas ela não deu conta de encaixar, não. Porque ela não deu tempo. Não deu tempo. Aquela frase, todo mundo precisa de mim. Se não sou eu nessa casa, nada aqui funciona. Essa mulher que tem esse sabotador do hiperprestativo. A mulher que tem dificuldade de dizer não. E aí é onde entra o livro que eu tô lendo. Aprenda a dizer não e emagreça. Quando alguém vem te pedir um favor, você fica com aquela sensação de que, meu Deus, e agora? Na sua cabeça você fala não na hora, mas parece que não consegue sair da boca. Quando você pensa em sair da sua boca, o não, você não aguenta. Obrigada, meu bem. Ah, o Dan veio trazer ó, a folhinha de eucalipto pra mim que tem aqui no bosque. Eu gosto de sentir o cheirinho dela. Então, a mulher, você tem dificuldade de falar não? Quando alguém vem te pedir um favor, aquela sua amiga que fala assim: ah, você pode ficar com meu filho ali enquanto eu vou não sei aonde? Aí você tá lotada de coisa pra fazer e você fica assim: meu Deus, mas como é que eu vou falar não pra menina? Ela tá precisando tanto, mas tá te atropelando. Será que você é a pessoa que seu pai vem pedir alguma coisa e você fica com uma dor no coração de falar não? Porque naquele dia você não pode? Ou a sua mãe? Entenda. Se você é a pessoa que tem dificuldade de dizer não, você tá aqui nesse hiperprestativo. Aí você tá tentando compensar isso com comida, tá? E uma consequência de você não saber dizer não: exaustão, compulsão alimentar, porque aquilo que você não deu conta de falar, você vai ter que engolir. Só que você vai engolir com comida. O que você não dá conta de falar, você vai engolir, mas você vai engolir com comida. Frieza emocional, ressentimento, porque ela se sacrifica tanto pelos outros que ela pensa que alguém vai ter que chegar e resgatar. Eu me dedico tanto pelas pessoas, então em algum momento essas pessoas vão ter que se dedicar por mim. Aí quando ela vê que ela se sacrificou pela amiga dela, e o dia que ela foi pedir um favor para a amiga não fez, aí pronto. Ela fica com raiva ainda. Mas quem quis se sacrificar porque tem esse sabotador na mente foi você. E ela perde a identidade dela, porque ela se vê fazendo tudo para todo mundo, só que ela não dá conta de viver a vida do jeito que ela gostaria. Você se vê aqui como hiperprestativo em algum momento da sua vida? Depois eu quero saber de vocês. E vamos pro terceiro? Esse sabotador aqui, esse gatilho mental é o esquivo. E o esquivo é, talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Quem aqui já ouviu falar do esquivo? Já escutaram falar? Sim, não, ó, a maioria não. Então, beleza. Esquivo é aquele que foge. Lembra? O esquivar, se esquivar, daquele somebody love assim? É aquela pessoa que chega, a pessoa desvia. É, às vezes a gente faz isso, a nossa mente faz isso.
É a pessoa que se esquiva, que foge de conversas difíceis, que foge de emoções dolorosas, que foge de se olhar no espelho. É a pessoa que não encara de frente os problemas. Quando chega um problema, ela foge daquilo ali, ela não parece que ela não tem força, não tem fôlego de resolver. Aí, como ela vai se distrair? Porque se ela não tá resolvendo as coisas que aparecem na vida dela, ela tá usando o tempo dela para fazer outra coisa. Aí ela vai se distrair com comida, com celular, com série, com compras. É a pessoa que passa o tempo inteiro olhando o Shein a Shopee. Pra caçar ali, ó. Em vez dela ir viver a vida dela, construir, fazer as coisas, ela fica se distraindo. É a pessoa que passa horas ali, ó, pra não prestar atenção no caos que tá se tornando a vida dela. Ela passa o maior tempão ali, vendo Reels no TikTok, vendo coisas no Instagram. Às vezes coisa que é só pra passar o tempo mesmo, só pra ela se divertir, porque a vida dela tá ficando tão pesada que ela precisa distrair a mente dela com alguma coisa. Sabe aquela briga que você evita com o marido porque você não quer estresse? Na verdade, nem é briga, porque eu não sou a favor de briga. Eu acho que briga é uma grande perda de tempo. Mas confronto é necessário. Sabe qual a diferença entre briga e confronto? Confronto é bem-vindo. Briga faz menor sentido, que você vai gastar energia ali com uma coisa que não vale a pena. Mas a briga é você querer ganhar uma discussão, é você querer estar certo, é você ver quem fala mais alto, é quem tem mais argumentos para vencer o outro. O confronto ajuda a vencer com o outro. O confronto é você colocar para fora as suas ideias. É você permitir que o outro também traga as ideias dele. E juntando as ideias, vocês encontrem uma melhor solução. Confrontar é você bater de frente com a dificuldade e não com a pessoa. Só que uma mulher que é esquiva, ela fica com tanta, assim, ela fica com tanto negócio, sabe? Aquela preguiça de enfrentar as coisas. Ela não tem vontade de enfrentar. Ela já fica pensando que vai dar muito trabalho para ela. Ela não quer se estressar mais do que ela já está estressada. Só que o fato dela não mexer na situação piora a longo prazo. Por quê? O tempo não tem função de resolver nada. O tempo só tem função de passar. Aí a mulher evita o estresse, evita confronto, evita colocar as ideias dela para frente de forma respeitosa, equilibrada, estar disposto a ouvir as histórias do outro, ou o ponto de vista do outro, para encontrar uma solução em comum, porque ela não quer estresse. Aí ela engole, porque não vale a pena falar. Às vezes está com um conflito no casamento, não, fulano é tão cabeça dura, não vou nem gastar minha energia com isso. Só que o problema tá lá, no seu lombo, o tempo inteiro te incomodando, e você não vai resolver. Aí você se sente cansada, triste, mas finge que tá tudo bem. Principalmente da porta para fora, porque da porta para dentro, a mulher que é esquiva, ela faz joguinho do silêncio. O marido olha para ela e faz. Aí o outro passa, ela. Não vou nem gastar energia com fulano. Já tá drenando a energia dela sozinha ali. Não é que ela não gasta energia. Ela não gasta energia com a pessoa, mas o problema continua com ela. Então ela tá gastando energia. Ela finge que tá tudo bem para as pessoas. A pessoa que sorri muito do lado de fora, mas do lado de dentro, principalmente da porta para dentro da casa dela, tá tudo quebradinho. E onde você acha que essa mulher que tem esse padrão esquivo vai buscar refúgio? Comida. É a pessoa que come para se anestesiar. Quanto mais ela foge, mais peso ela carrega. Nil, quais são os sintomas de uma pessoa que tá com esse perfil do esquivo? Então, eu vou depois compartilhar o materialzinho com você. Mas, ó, esses daqui são alguns dos sintomas. Se você não vai para o confronto, você evita conflito, evita sentir. Quando você tem raiva, você fala: Não, não posso sentir raiva. Quando você está ansiosa, em vez de você resolver o motivo da ansiedade, você fala: Não, não posso ter ansiedade. Aí você fica se distraindo. Para não se sentir ansiosa, você se distrai, pega o celular, vai comer alguma coisa. Aí usa a comida e distração para anestesiar. Vive cansada, distante, apática. Faz joguinho do silêncio, a amiga te fez uma raiva, em vez de você ir lá resolver, ou você finge que tá tudo bem, engole sapo, ou você é a pessoa que vira a cara. Ai, deixa eu administrar primeiro os meus sentimentos, depois eu falo com fulano. Você não tá administrando sentimento nenhum. Você não tá resolvendo.
Você está fingindo, está jogando para debaixo do tapete, fingindo que depois você vai olhar aquilo, sendo que você não vai olhar. As frases que são muito comuns para quem está no perfil esquivo. Prefiro não pensar nisso. Deixa, eu quero falar sobre isso. Só que o fato de você não querer resolver não significa que vai ficar resolvido com o tempo. Porque é a pessoa que deixa o tempo passar para ver se as coisas melhoram. O quarto sabotador é o hiperracional, é o último que a gente vai considerar hoje. O que é o hiperracional? Ele te convence de que você só precisa de mais planejamento, mais conhecimento, mais controle. Normalmente a mulher que é hiperracional, ela tem vários livros de dieta, ela sabe contar as calorias, ela tem aplicativo no celular para contar calorias. A Sheila já olhou assim e falou: acho que essa daí não sou eu, não. Então, é normalmente a mulher que, sabe aquele aplicativo de Fat Secret que conta quantas calorias tem? A mulher sabe o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio, que é a parte de gordura. Ela sabe sobre micronutrientes, vitaminas. É a mulher que gabarita tudo, só que age pouco. Ela não consegue começar porque ela fica esperando que chegue aquele momento perfeito, a fase certa da vida, o mês certo. Ela, aquela pessoa que começa assim, eu vou começar, ela olha no calendário e ela marca a data lá. Eu vou começar no dia 1º de setembro, porque vai ser uma segunda-feira. É aquela pessoa que faz tudo mais emblemático, sabe? Ela tem tudo uma preparação para ela começar as coisas. Só que o dia passa, ela não consegue conquistar os resultados, ela vê que as amigas estão conseguindo e ela continua parada. E por ela saber muito, aquilo vai frustrando muito ela, porque ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue dar conta de fazer. Quando a pessoa tem esse hiperracional, ela tem uma sensação de que ela é super inteligente, mas na verdade ela está paralisando. Ela acha que ela precisa de mais conhecimento e é isso que está faltando para ela agir. Porque ela acredita que pensar muito é agir. Só que não é. Nil, quais são os sintomas de uma mulher que é hiperracional? Que ela tem esse sabotador aí na mente dela? Bom, ela vai se comportar assim, planejando tudo, só que não conseguindo fazer nada. Ela vai esperar a segunda perfeita, a fase certa e a vida vai passando. Quais são os sintomas de quem é hiperracional? Gasta mais tempo planejando do que agindo, tem uma necessidade absurda de controle e tem muita dificuldade em lidar com as emoções. As frases mais comuns: ainda não é o momento, eu preciso estudar mais antes de começar. E às vezes ela faz isso não só por emagrecimento, tá? Porque quem é hiperracional faz isso também na vida. Às vezes ela já tem um conhecimento lá para colocar um projeto de trabalho para rodar, mas ela não faz. Eu sei tudo, mas eu não consigo fazer. São frases normalmente de quem é hiperracional. A consequência disso é uma pessoa que fica extremamente frustrada, ela entra num ciclo de estagnação muito grande, baixa autoestima e a saúde dela acaba ficando comprometida. Porque uma pessoa que se frustra, ela tenta encontrar alívio em alguma coisa. E adivinha onde é mais fácil encontrar alívio? Na comida. Mais uma vez. Você entende? E normalmente, ó, existem algumas formas, tá, da pessoa encontrar alívio na vida. Ela pode beber, é a pessoa que começa a beber quinta, sexta, sábado, domingo, tá de ressaca, bebe até a hora do almoço para poder tentar se recuperar para segunda começar a vida. Aí você fala: "Não, eu não vou ficar bebendo assim, porque isso vai prejudicar minha saúde". E comer na quantidade que você come, você acha que tá ajudando sua saúde? No quê? É a pessoa que talvez não vá beber, mas ela vai procurar pornografia, porque é uma forma de alívio. Outras pessoas vão procurar drogas. Outras pessoas entram em cigarro. Comida parece menos inofensivo, mas está acabando com a sua saúde, tanto quanto outras coisas. Então, o ser humano vai buscar uma forma de alívio. Talvez você ache que a comida está sendo mais inofensivo, mas não está. Prova disso, olha como é que você está hoje, se você está com sobrepeso ou obesidade. Você acha que isso daí não está te fazendo mal? Você acha que não ter o domínio dessa parte dos gatilhos mentais tá tudo bem? Você chegar no final do dia e se destruir por conta do cansaço, por você não conseguir fazer as coisas da forma como você tinha idealizado? Poxa, não faça isso com você.
tá? Qual desses sabotadores aqui você sentiu que você mais tem? Mas eu não quero que você coloque assim, ai, perfeccionismo, eu percebi que eu sou hiperracional. Não, porque perceber é o primeiro passo. O que que você vai fazer com essa informação? O que que você vai fazer com essa informação, meu anjo? Você tem que decidir. Então, o que que eu quero que você faça? Coloca aí para mim no chat agora. Eu decido vencer o. E aí você vai colocar qual que é o sabotador. Porque não interessa você ter identificado o sabotador apenas. Você tem que estar decidida que você vai vencer isso. Porque agora você teve clareza. Então, coloca aí no chat. Eu decidi vencer o. E aí pode colocar o sabotador. E se você está assistindo a gravação, coloca aí nos comentários do YouTube, tá? Eu quero que você coloque assim, ó, eu decidi vencer o e coloca qual que é o sabotador que você decidiu vencer. Porque não é justo você continuar vivendo da forma como você está vivendo. E isso que eu tô te falando para você fazer, eu venci e coloco o nome desse gatilho mental, não é só uma frase solta. Isso daí é PNL. Quem não fizer o exercício não vai estar dando um comando para a própria mente. A Thaisa colocou assim, ó, eu decido vencer o perfeccionismo. Isso é PNL. A Tayane, eu decido vencer o perfeccionismo. Gente, perfeccionista tá na veia, né? Eu decidi vencer o esquivo, mas na verdade tem um pouco de todos. Maravilha! A Jane, eu decidi vencer o perfeccionismo. Isso é importante, gente, porque é PNL, tá? O que é PNL? Programação neurolinguística. Vocês já ouviram falar sobre isso? O modo como você fala interfere naquilo que você pensa. Eu sou formada pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, tenho certificação. Então, a gente aprende muito sobre como a nossa fala tem muito poder. As palavras têm muito poder. Então, quando você toma uma decisão consciente, se compromete a resolver e fala isso, você manda um comando para sua mente. O que você teve aqui no nosso encontro hoje é clareza. E clareza é o primeiro passo para a mudança, mas você precisa decidir o que você vai fazer com essa informação, certo? Agora que você identificou, entenda, se você identificou, tem jeito de resolver. E que o sabotador não é do mal, ele foi criado pela sua mente com o intuito de te proteger. Talvez lá na infância, quando você viveu uma situação, como eu falei, de medo, de rejeição, de insegurança, sua mente criou essa estratégia para te defender. Só que essa proteção virou prisão. Olha o perigo. O que era proteção virou prisão. E aí é onde vem a ideia da criança andando na bicicleta. Lembra a rodinha? Então, a rodinha da bicicleta te ajuda no começo. Ela é importante porque ela vai te dar segurança, estabilidade, vai evitar queda. Mas uma mulher adulta andando de bicicleta de rodinha, além de não fazer o menor sentido, vai limitar a velocidade dela, porque a rodinha vai ficar atrasando o processo, vai travar e vai impedir de pedalar com liberdade. É assim também com relação aos sabotadores. É exatamente isso que acontece. Em algum momento da sua vida, esses sabotadores, esses gatilhos mentais, eles foram úteis. Só que agora está te impedindo de viver leve. Será que você está usando essas rodinhas emocionais para te proteger de dor antiga, que está travando não só o emagrecimento, mas a vida? Se está travando você, você precisa trabalhar, tá? Porque se esse sabotador tá atrapalhando a sua alimentação, ele tá atrapalhando tudo. O jeito que você faz uma coisa, inclusive comer, revela o que você faz tudo na vida. A forma como você faz tudo. Certo? Mas eu quero te ajudar a se libertar disso. Você se compromete a não largar minha mão? Porque se você não largar minha mão, eu não vou largar a sua. E aí a Thaís até dá um sorrisão. Thaís é uma aluna da minha comunidade. A Thaísa, ela emagreceu 31 quilos, né, Thaísa? Fugiu de passar de cirurgia. Foi bom demais. Parabéns, viu? 33? Ah, não, pera lá. Deixa eu puxar você aqui. Você emagreceu mais dois, eu tenho que até atualizar meus materiais, então, porque pra mim você tinha emagrecido 31. Thaisa, que delícia ter você aqui. 33 a minha última pesagem. Eu não pesei mais, mas um amigo me viu recente, disse que eu tô mais magra, não me pesei mais. Ah, olha que coisa boa. E Thaisa, para você que viveu esse processo de encarar a vida com mais leveza, para você fez sentido?
o que a gente conversou hoje, o que que você deixaria de incentivo para essa mulherada que está buscando emagrecer, mas que ainda está tentando fechar a boca, como você tentou fazer durante muito tempo e não deu certo? A princípio, a primeira coisa é se comprometer com você mesmo, né? Que é o ponto forte de tudo. É você se comprometer com você mesmo, com o seu processo. É como eu sempre falo, falei na comunidade e falo para o pessoal: a grama do vizinho nunca é mais verde. Todo mundo passa pelo mesmo processo, apenas com dificuldades diferentes. Pronto, eu tinha dificuldade no açúcar, que inclusive eu eliminei. Tá com 5 meses que eu não como açúcar, nada doce. No máximo um mel, que tem a questão da gripe, né? Eu tive uma gripe agora recente, então eu precisei usar o mel, mas não desce tão redondo como antigamente. Eu era formiga, eu era uma pessoa formiga mesmo. Açúcar era essencial na minha vida. Hoje em dia ela não me faz falta. E foi um processo que até você disse que quando eu até falei, quando eu quebrar o padrão, eu falo para você o que aconteceu. Então, eu fiz um alto desafio, né, dentro, assim, pessoal, que era tirar, fazer a remoção do açúcar. Então, eu comecei pelo básico, né, que foi o que você ensinou, aquela semana de detox, e depois eu aumentei mais uma semana, e depois foi aumentando mais uma semana, e zerei o açúcar, inclusive o álcool. Hoje eu também não bebo mais nada. Parabéns. O E você viu, zero açúcar e zero álcool. você fez isso, mas você já tinha conseguido emagrecer. Não foi isso que você fez Já, para eu emagrecer. quando eu comecei o processo de emagrecimento, quando eu comecei isso, eu já estava com 30 quilos a menos. Aí, só que eu passo um tempo mantendo aquela alimentação e depois eu dou um reset, aí eu diminuo mais 1 quilo. Aí eu passo um tempo naquela alimentação, eu dou outro reset e diminuo mais 1 quilo. E assim eu fui diminuindo gradativamente, né? Só tô meio sem vergonha, vai fazer 3 meses que eu tô com a mesma alimentação. E essa semana eu comecei a dar o reset de novo. Maravilha, e tá Tirando. aqui com a gente. Então, ó, parabéns. Vocês viram, a Thaísa emagreceu 30 quilos, ela não precisou cortar nada. Ela foi fazendo, e agora, como ela conseguiu perceber o tamanho da força e da potência que ela tem, ela foi se desafiando a fazer outras coisas, como um estímulo para a mente dela. Só que ela conseguiu fazer sem sofrimento e com leveza. Parabéns, Thaís. Você é um orgulho para a gente, para nossa comunidade. A gente fica muito feliz mesmo. Parabéns. Gente, que gostoso, né? A gente perceber que é possível a mudança. A Thaisa, ela conseguiu até ter liberação do ortopedista, porque ela ia para uma cirurgia. Ela ia ter que fazer uma nova cirurgia no joelho e fugiu da cirurgia porque conseguiu emagrecer 20 quilos, sem restrição, aprendendo a ser mais leve, cuidando da mente e do emocional. Faça a sua parte. Dentro do programa Mulher Leve, a gente trabalha exatamente isso. E agora com acompanhamento mais próximo. Isso vai ser importante, tá? Então, fechamos aqui no nosso encontro de hoje. Eu quero te ajudar a se libertar disso. Não larga a minha mão. Corre lá no Instagram, assim que você terminar aqui esse encontro, tem um post lá, o último que eu fiz. É uma imagem bem forte, mas que é para ajudar você a ter um lembrete da aula de hoje. É uma mulher adulta andando de bicicleta de rodinha. Você não vai esquecer que esses sabotadores estão aí na sua mente, mas lembra, dá para vencer. A ideia é te ajudar a entender que não é porque esse sabotador tá aí, esse gatilho na sua mente tá aí, que ele precisa dominar a sua vida, dominar aquilo que você pensa e os seus resultados. Então, o comentário que você fez aqui, ó, eu vou vencer e coloca o sabotador, bota lá nesse post. Coloca lá. E lembra que é um exercício de PNL. Quem fizer está se comprometendo com o processo. Quem achar que é bobeira, tudo bem, mas vai continuar com os resultados do jeito que tá. E não é isso que você quer. Combinado? Eu quero esse compromisso seu. Vai lá, comenta. Eu vou saber que você tá comigo e que você prestou atenção nessa aula. A gravação, para quem não assistiu do comecinho ou quiser rever, vai ficar disponível no YouTube. Eu vou mandar lá no grupo, e aí você aproveita, pega, manda para as amigas também, principalmente aquela amiga que é super prestativa, mas que não está cuidando dela, seja você a ponte para que ela consiga entender que dá para fazer. E se você ainda não está no grupo das aulas da Mulher Leve, corre no link da bio do Instagram, faz a sua inscrição para você receber os lembretes das aulas, os temas dos próximos encontros e sempre o link da gravação, certo? Te espero na próxima terça-feira, 8 horas da manhã, e eu vou falar sobre os 4
próximos gatilhos mentais. Os 4 sabotadores que estão na sua mente. O crítico, vítima, controlador e o hiperatento. Aí você vai conseguir completar o quebra-cabeça para entender de vez como é que sua mente está te travando. Então anota na sua agenda, coloca lá um alarme no celular para você não perder. Porque quando você entende a sua mente, você vai conseguir ter liberdade. Liberdade não só com a comida, com o seu corpo e com a vida. Mulher não nasceu para viver presa no peso, na dor, na cobrança. Você nasceu para viver leve. Eu vou te ajudar a chegar lá, tá bom? Se lembra, seja leve e viva leve. Um beijo, tchau!